Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina e Ótica Silvio Joalheiro. Hoje trazendo um tema para reflexão. E dentro desse tema eu vou abordar algo que a gente costuma confundir como sendo a mesma coisa, quando que na verdade são coisas completamente diferentes, coisas completamente distintas. Estou me referindo aos termos religião e religiosidade, ou se você quiser pode também chamar de espiritualidade. E para início de conversa, você sabe qual o seu papel no mundo? Você sabe por que você está aqui? Qual o sentido, afinal, de tudo isso? Pois quem deveria lhe informar sobre isso seriam as religiões. Afinal, elas foram criadas com o fim de orientar e esclarecer os seus seguidores, homens e mulheres, sobre o papel do ser humano na Terra no que tange aos seus aspectos espirituais. Hoje, já com a mente um pouco mais, digamos, arejada e desprovida de alguns fanatismos de épocas anteriores, de épocas remotas, se pararmos para pensar no papel das religiões no mundo, principalmente no mundo ocidental, que é no mundo, do lado do mundo onde nós vivemos, chegaremos à conclusão de que elas, com o passar do tempo, foram gradativamente se desvirtuando de forma até bastante considerável dos seus verdadeiros objetivos. Se é verdade que, no princípio, as religiões, tiveram como fim entre aspas, a salvação dos seus seguidores, não é menos verdade também que, no decorrer do tempo e em nome de Deus, elas foram se transformando, criando e adotando coisas, inclusive, incompatíveis com os seus princípios. Ao longo dos séculos, mais e mais correntes religiosas foram surgindo, todas propondo aos seus adeptos os mesmos objetivos. E tudo começou lá em épocas muito remotas com o medo do sobrenatural, aliado à vontade de se explicar a vida, a morte e a tudo que cercou o homem desde os seus primórdios. Isso levou esse mesmo homem a criar no seu imaginário, incentivado pelas religiões, vários sistemas de crenças, cultos e cerimônias para que, e por esses meios, agradassem ao ente superior e garantisse a salvação. O grande problema é que os mitos, as superstições e os ritos que as religiões criaram em torno desse Deus poderoso, irritadiço e até mesmo vingativo, conforme o Antigo Testamento, até hoje permanecem no imaginário de uma parcela muito significativa da população do planeta, principalmente no Oriente, mas muito ainda também no lado de cá, no Ocidente. Ao longo dos séculos e por vários motivos, o homem não se preocupou em exercitar a sua capacidade de raciocinar logicamente sobre as, entre aspas, verdades impostas de cima para baixo pelos poderes das autoridades religiosas. Religiões existem
que negam conhecimento aos seus seguidores, impedindo-os de pensar, de raciocinar, de forma a mantê-los dominados, digamos assim, pelo medo, impedindo-os de se conscientizarem de uma vez por todas que Deus é amor e o amor liberta. Interessa muito mais, pelo menos é isso que aparenta, manter o homem do século XXI como se vivesse ainda na Idade Média, ou seja, tendo medo de Deus e com a necessidade de ter que agradá-lo para não ser castigado. Mas chegará um tempo que ainda está muito longe, em que o importante não será ter uma religião, e sim ter religiosidade, ter espiritualidade, pois que a religião e religiosidade são duas coisas completamente distintas. Religião é algo criado pelos homens, com todas as suas regras e particularidades, de acordo com o entendimento dos seus criadores. Você quer um exemplo disso? Quando você pergunta se a instituição social ou educacional é judaica, espírita, evangélica ou católica, você está discutindo religião. Já religiosidade é algo completamente diferente e muito mais profundo, pois independe de rótulos, de crenças religiosas, hierarquias e de ações mecanizadas. Religiosidade se revela dentro de nós mesmos, nas tarefas do dia a dia, nas pequenas ações, num abraço, na fraternidade, no desprendimento das coisas materiais e na compreensão do sofrimento do outro. Quando alcançarmos esse patamar, daremos um passo gigantesco para nos tornarmos seres muito melhores e deixarmos de ser o que normalmente somos hoje, ou seja, meros frequentadores de templos. Pois graças a essa confusão entre religião e religiosidade, é que os homens de má fé se aproveitam da ingenuidade das pessoas para usá-las como fonte de poder e riqueza. Essas religiões ensinam e se ocupam muito em ensinar religião, esquecendo-se de ensinar religiosidade ou espiritualidade, esquecendo-se também de esclarecer aos seus seguidores que Deus é o Deus do universo e não o Deus fiscalizador, das ações humanas. Mas para deixarmos de sermos meros frequentadores de templo, sejam esses templos de que religião for, em primeiro lugar precisamos deixar de ser tementes a Deus, ou seja, perder o medo dele. Aliás, pergunto a você que está me assistindo, por que ter medo dele, se ele é a essência do bem e do amor no sentido mais amplo de cada termo? Quem tem a visão que Deus castiga, que Deus pune, que Deus tem a sua religião preferida, que Deus precisa de dinheiro para a sua obra aqui na terra, que Deus protege mais aqueles que se auto-intitulam o povo de Deus, estes, francamente, ainda não entenderam Deus. Mas isso tem, de certa forma, uma explicação. E essa explicação se dá pelo fato muito comum, até de que ao nascer herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, dos nossos familiares responsáveis pela nossa educação, a religião que eles seguem. Herdamos não somente o título da religião, mas também herdamos as suas crenças, os seus mitos e as suas verdades, sem, na maioria das vezes, pararmos para pensar e analisar se tudo aquilo que nos passaram como verdades tem lógica e racionalidade.
Exatamente por isso que uns vivem por toda a vida a religião herdada sem nenhuma contestação, sem nenhum questionamento sobre as crenças e verdades defendidas e propagadas por ela. Em contrapartida, tem outras pessoas que, quando chegam a um determinado momento da vida, passam a exigir outras respostas para muitas questões, melhor dizendo, até então não respondidas pela sua corrente religiosa. Ou seja, o indivíduo começa a buscar respostas para determinadas coisas que não se encaixam com o que prega a sua corrente religiosa, pois as respostas trazidas por ela não respondem aos seus anseios. E é esse segundo grupo de pessoas que buscam cada vez mais as casas espíritas, na procura dessas respostas não respondidas. Pois a busca dessas novas respostas não respondidas pelas religiões tradicionais é uma tendência, digamos assim, do homem do século XXI. Pois não esqueçamos que vivemos em uma época em que a fé cega, ou seja, aquela que aceita tudo sem qualquer questionamento, tende a dar lugar à fé raciocinada, ou seja, onde os homens aprendem a compreender Deus com o coração, é verdade, mas também e cada vez mais com a mente, de forma pensada, exercitando a sua liberdade e a sua capacidade de pensar, de raciocinar, de refletir, ou seja, não aceitando simplesmente um determinismo imposto pelas tradições religiosas ao longo dos séculos e que hoje talvez já não se aplicam mais e nem se coadunam aos nossos dias. Lembre-se que Deus nos deu um coração, mas também um cérebro para pensar, raciocinar e fazer bom uso dele. As religiões também precisam se adequar não somente às mudanças do mundo no seu aspecto material, mas também, eu diria até, principalmente no seu aspecto transcendental, no seu aspecto espiritual. Não existe religião que salva. O que nos salva são os nossos atos no bem, os nossos atos na caridade ao próximo. Isso sim é importante e não nos atos exteriores carregados muitas vezes de artificialidades, de superficialidades. Falando agora do Espiritismo, ao contrário do que alguns possam pensar, o Espiritismo não é uma religião salvadora. Claro que não, até porque não existe religião salvadora. O Espiritismo é, na verdade, uma religião, digamos assim, educadora, na medida em que nos explica de forma lógica e racional alguns dos mistérios da vida. E a partir da nossa educação enquanto espíritos, o Espiritismo, passa a ser uma doutrina consoladora, pois que nos informa da razão dos sofrimentos humanos, não como castigos divinos, claro que não, mas como preciosas lições para a aprendizagem do espírito imortal, não somente no seu aspecto material, mas fundamentalmente no seu aspecto moral. Aliás, por falar em moral, é importante dizer que nós estamos aqui para nos melhorarmos em moralidade. Por isso que o Espiritismo carrega consigo uma grande diferença, eu diria assim, em relação às outras correntes filosóficas, pois incentiva o seu seguidor o estudo e a prática no bem, para que possa haver, ainda que de forma lenta, muito lenta, mas também contínua,
a transformação moral, natural e gradativa através de 3 etapas que são o saber, o praticar e o transformar-se. E para finalizar, a propósito do nosso tema de hoje, que foi a diferença entre religião e religiosidade, ou religião e espiritualidade, vou encerrar com um poema que cita de forma clara e maravilhosa a diferença entre esses 2 termos, religião e espiritualidade, ou religião e religiosidade. É um poema de Pierre Teilhard de Chardin. Pierre de Chardin foi um padre jesuíta, teólogo, filósofo e paleontólogo nascido em Orsines, na França, em 1881 e desencarnado em Nova York em 1955. O poema diz o seguinte: a religião não é apenas uma, são centenas. A espiritualidade é apenas uma. A religião é para os que dormem, a espiritualidade é para os que estão despertos. A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. A espiritualidade é para os que prestam atenção à sua voz interior. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo. A religião ameaça e amedronta. A espiritualidade lhe dá paz interior. A religião fala de pecado e de culpa. A espiritualidade lhe diz: aprenda com o erro. A religião reprime quase tudo, te diz que quase tudo é falso. A espiritualidade transcende tudo, te faz verdadeiro. A religião não é Deus, a espiritualidade é tudo e, portanto, é Deus. A religião inventa, a espiritualidade descobre. A religião não indaga nem questiona, a espiritualidade questiona tudo. A religião é humana, é uma organização com regras. A espiritualidade é divina e sem regras. A religião é causa de divisões. A espiritualidade é causa de união. A religiosidade lhe busca para que acredite. A espiritualidade você tem que buscá-la. A religião segue os preceitos de um livro divino. A espiritualidade busca o sagrado em todos os livros. A religião se alimenta do medo. A espiritualidade se alimenta na confiança e na fé. A religião faz viver no passado. A espiritualidade faz viver na consciência. A religião se ocupa com fazer. A espiritualidade se ocupa com ser. E ao final do poema, Pierre de Chardin diz uma grande verdade a respeito do que estamos fazendo aqui neste mundo de Deus. Diz ele o seguinte: não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres humanos somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Pense nisso. Um abraço muito fraterno e até o nosso próximo encontro. Tchau.